Bem, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Olha eu de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Final de jogo lá na Argentina. News Old Boys 0, Corinthians 0. Corinthians está classificado para as quartas de final da Sul-Americana. Como acabou agora o jogo, a gente ainda está de cabeça bem fervendo. Vou falar alguns detalhes do jogo importante. Corinthians jogou com o regulamento debaixo do braço. Dizer claramente para vocês, mas antes de falar tudo sobre essa partida de hoje, como o Corinthians se portou em campo, gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, ativa essa janelinha vermelhinha aqui, é só ativar a janelinha, deixar o seu like, isso me ajuda muito aqui na plataforma, os meus vídeos vão para muitas pessoas, cada vez que você dá um clique, você comenta, você compartilha, isso me ajuda e muito aqui na plataforma, ok? Eu agradeço desde já. Também tenho vídeos lá no Kawaii, vídeos no Instagram, Facebook, coloco em todas as plataformas, tudo isso para poder divulgar cada vez mais, ok? Corinthians jogou com o regulamento debaixo do braço, jogou, e um detalhe, viu? Quero deixar bem claro para vocês, esse time argentino é muito fraco, é muito ruim, que fique bem claro, nem aqui em São Paulo, em Itaquera, como lá na Argentina, esse time ameaçou o Corinthians. E mesmo sabendo que o Corinthians está deixando esse campeonato em terceiro plano. Primeiro plano é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e terceiro lugar a Sul-Americana. E esse time da Argentina só tinha, né? Só tinha porque está eliminado. Só tinha a Copa Sul-Americana para disputar. Não tinha outro campeonato. Então eles estavam com força máxima e o Corinthians tirando o pé. Sem o Moscardo, sem o Matias Rojas, né? Então, assim, o Lucas Veríssimo que ainda não estreou, o Renato Augusto que não jogou, né? Então, o Corinthians mesclando os jogadores, jogando com força mediana, conseguiu vencer esse time do News Old Boys que é muito fraco. Que fique bem claro isso aqui no meu canal. Agora, uma coisa tem que ser dita também. A quantidade de passes errados do time do Corinthians é inacreditável. Inacreditável quantos passes errados o Corinthians tem durante os jogos. E não é só nesse jogo de hoje, não. O Corinthians não consegue ficar com a bola nos pés. É só rifando. O Corinthians só rifa a bola. Só sabe rifar. Prestem atenção nos jogos do Corinthians, a quantidade de passes errados da equipe do Corinthians. É inacreditável. Mas mesmo assim, mesmo com tantos passes errados, o Corinthians conseguiu segurar o empate lá. Poderia, agora, faltando 15 minutos para acabar o jogo, como o time da Argentina foi com tudo para cima para tentar um gol, o Corinthians ficou com os contra-ataques na mão. Na mão. Era só encaixar um contra-ataque e finalizar a partida. Mas não consegue tocar bola e ir tocando bola e chegar e finalizar no gol. Não consegue. Prestem atenção, assistam os melhores momentos e vejam quantos contra-ataques o Corinthians desperdiçou por passes errados. Porque quando não tem Renato Augusto no time, parece que o time não vai. Não consegue. Um ponto positivo, tirando esse aí, que esse para mim é um ponto negativo que o Corinthians tem já faz tempo, né? Faz tempo. O ponto negativo do Corinthians é o erro de passes. Incrível, né? Mas falando assim em ponto positivo, o Corinthians se classifica, se eu não me engano, vai ganhar pela classificação 3 milhões e meio, 3 milhões e meio de reais, né? Já entra para os cofres do Corinthians. O Corinthians ganha moral, vai jogar o próximo jogo contra o Curitiba,
na Neoquímica Arena. Então o Corinthians tem moral agora, porque a imprensa brasileira esportiva hoje, em quase todos, não vou dizer unânimes porque é ser muito radical, mas a maioria da imprensa esportiva brasileira disseram que o Corinthians não se classificaria. Não se classificaria, devido a tantos desfalques que o Corinthians tinha. Mas aí está o resultado. O Corinthians soube jogar com o regulamento debaixo dos braços. E para aqueles, repito novamente, para aqueles que descem o cacete no Luxemburgo, tem que aguentar. Porque o Luxemburgo tem um time na mão. Eu não entendi a saída do Yuri Alberto, só se ele tivesse cansado, né? Não entendi a saída do Yuri Alberto, não entendi a entrada do Fábio Santos e não entendi a entrada do Romero. Esses 3 jogadores, a saída do Yuri Alberto, eu não entendi. Só, repito, se ele tivesse cansado, ok. A entrada do Fábio Santos, não sei o porquê que ele entrou, mas também não comprometeu. O Gil também não comprometeu hoje. Quando o Corinthians joga com esses 2 jogadores, a gente fica, todo mundo fica apreensivo, né? E também não entendi a entrada do Romero. Mas também agora no finalzinho ele foi lá, segurou a bola lá, com malícia, soube segurar a bola lá no ataque, coisas que o Corinthians não soube fazer contra o Internacional. Segurou a bola lá no finalzinho, no ataque, chutou a bola em cima do jogador, ganhou um escanteio e o juiz acabou o jogo. É malandragem que ele teve que outros não tiveram. Mas que ele entrou e viu... Não aconteceu nada de diferente com a entrada do Romero. Com a entrada do Felipe Augusto também não aconteceu nada. Mas enfim, trocaram os jogadores, precisavam... Agora, o Juliano hoje, pelo amor de Deus, a quantia de passe que o Juliano errou. Ele entrou, Vanderlei chama ele ali, dá instrução, o técnico dá instrução para o jogador fazer aquilo que ele quer no campo, ele entra e faz tudo ao contrário. Não dá para entender. Um profissional que vive só daquilo, jogando futebol, ganhando uma grana preta, para jogar e fazer aquilo que o técnico quer, ele faz ao contrário. Não dá para entender. Mas enfim, o importante foi a classificação. O time ganha roupagem, ganha moral, classifica agora, vai pegar amanhã é Goiás, o outro time não lembro quem que vai jogar com o Goiás. Quem vencer vai pegar o Corinthians, né? Goiás sai perdendo já de 3-0 amanhã. O Goiás, acho que eu não acredito na classificação do Goiás amanhã não, né? Mas assim, Cássio seguro, não comprometeu, também não foi nenhum chute assim perigosíssimo no gol, porque o time do News Old Boys não é grande coisa, né? A partir de agora vai se afunilando, os jogos vão ficando mais difíceis. Contra esse time da Argentina foi um pouquinho mais difícil contra Universitários do Peru. Agora, essa próxima fase de quartas de final, que dá para se classificar, tranquilamente, né? O Corinthians tem tudo para se classificar, vai ganhando mais corpo, vai pegando equipes mais difíceis, mas mesmo assim consegue ir avançando. Quando a maioria da imprensa esportiva dizia que o Corinthians esse ano era fadado ao rebaixamento e não passaria Copa do Brasil e Libertadores. Ok, a Libertadores acertaram, mas está na Sul-Americana como terceira opção e está indo. Está indo. O Corinthians está indo. Então, deixando o Corinthians chegar, chegou, aí segura. Agora, vamos recuperar os jogadores, voltar o quanto antes para São Paulo, porque domingo o Corinthians pega o Curitiba. Se eu não me engano, vai ser às 4 horas o jogo de Corinthians e Curitiba, né? Isso aí. Então, vamos fazer de tudo para colocar os recuperados fisicamente. Matias Rojas, o Renato Augusto com certeza vai para o jogo. Tomara que o Moscardo possa jogar, né? Se possível, a estreia do Lucas Veríssimo. Ou seja, o Corinthians tem condições de vencer o Curitiba no domingo e ir abrindo vantagem, ir acumulando vitórias e vencibilidade. Se eu não me engano, agora são 7 vitórias e 3 empates.
7 vitórias e 3 empates, né? Total de 10 partidas invicta do Corinthians. Ou seja, o Corinthians está fazendo sua parte. Hoje o Corinthians tem comando, tem técnico. Para aqueles que desciam um cacete no Luxemburgo, o resultado está aí. Ele tem um time na mão, ele sabe controlar o seu elenco, sabe rodar o elenco, e o Corinthians vai avançando, vai avançando, vai avançando. Para finalizar, não esqueçam, sexta-feira, 21 horas, live ao vivo aqui no YouTube, e eu convido você a participar conosco aqui. Tudo para falar de Corinthians, falar... Olha, tem tanto assunto para a gente conversar que a live, 1 hora de live vai ser pouco. Por isso nós vamos programar mais e mais lives. Eu e mais 3 convidados, amigos corintianos que têm canais aqui no YouTube, nós estaremos fazendo live ao vivo na próxima sexta-feira, às 21 horas, e eu vou dar mais detalhes por aí para vocês, ok? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vai, Corinthians!